Voltando aí às nossas aulas, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depois de ter corrigido, de ter entendido o que é uma equação do segundo grau, né? Na sua definição, ax2 mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c pertencem a reais, mas com a diferente de zero. Os coeficientes a, b e c, se as equações tiverem os coeficientes a, b e c, nós dizemos que é uma equação completa. Se estiver faltando o termo B ou o termo C, ou os dois, nós dizemos que é uma equação incompleta. Então, nesta aula de hoje, certo? A gente vai dar uma estudada, vai verificar, vai procurar entender o que é uma equação do segundo grau completa na sua resolução. Pessoal, esse modo de resolver, ele é particular para cada um. Então, quando estiver faltando o termo C, é uma maneira. Quando estiver faltando o termo B, é uma outra maneira. Então, eu vou colocar aqui dois exemplos e um exemplo que tem lá na página 171 do nosso livro, que é um problema, para a gente entender. Então, vamos primeiro, ó, resolução de uma equação do segundo grau incompleta. Primeiro caso, vou chamar de caso. Primeiro caso, faltando o termo B, e o segundo caso, faltando o termo C. Eu costumo dizer assim, pessoal, nas turmas. Quando a gente vai resolver a equação faltando o termo B, a gente vai usar a raiz, radiciação. Quando tiver faltando o termo C, que a gente chega lá, a gente vai por fatoração, certo? Então, é um caminho mais curto, é um atalho, como a gente costuma dizer quando você está teclando aí no computador, que você quer um caminho mais rápido. Então, isso aqui é um caminho mais rápido. Lá na outra aula que a gente vai dar após essa daqui, aí a gente vai aprender a resolver a equação completa, que é a forma geral, mas aqui não, é particular, certo? Então na letra A, já vem toda prontinha, ó. Nós temos o valor de A, que é 1, temos o valor de C, que é menos 25. Então está faltando quem? B. Então como é que a gente vai resolver essa equação? Vai fazer x ao quadrado, passa 25 para o outro lado, passei o 25 para o outro lado, certo? É como a gente estivesse resolvendo a equaçãozinha do primeiro grau. Separa a letra para um lado e o número para o outro, certo? Que a gente é acostumado a fazer. Só que aqui eu tenho uma potência, x ao quadrado igual a 25. Qual é a operação inversa da potência? É a raiz. Se a potência for o quadrado, aí é raiz quadrada. Se a potência for o cubo, raiz cúbica. Se a potência é a quarta potência, então é raiz quarta e assim por diante. Então a gente transforma. Como a gente muda de lado, a gente não muda a operação inversa. Se é mais, vai menos. Se é menos, vai mais. Se é multiplicar, vai dividindo. Se é dividindo, é multiplicar. A mesma coisa com a operação potência e raiz. Quando a gente muda de lado, muda pela operação inversa. Então, o que é a operação inversa da raiz? Da potência, raiz. Então, tá, x é igual mais e menos. Vai aparecer esse detalhezinho aqui, pessoal. Mais e menos raiz de 25. X é igual a mais e menos quem? 5. Então, quem seria a solução? Mais 5 e menos 5, certo, pessoal? São raízes simétricas. Você presta atenção no que eu estou falando aqui, porque lá na frente vai aparecer problema, e vai aparecer um problema assim. Qual o valor de B, qual o valor de C para que as raízes sejam simétricas? Quando eu falar na raiz simétricas, você já sabe que B tem que ser igual a zero. Para as raízes ser simétricas, é preciso que o valor de B seja igual a zero. Tenha valor de C. O valor de C é diferente de zero e o valor de B é igual a zero. Mesma coisa aqui, ó. 5x ao quadrado mais 7 igual a menos 3. A gente está vendo aqui, ó, que está faltando o termo x. Se está faltando o termo x, é porque está faltando o termo b. Porque o termo b é que acompanha x. Então é a equação incompleta faltando o termo b. Então eu vou levar o 7 para lá. 5x ao quadrado é igual a menos 3 menos 7. 5x ao quadrado é igual a quem? Menos 10. Vou dividir aqui tudo por 5, ó, princípio multiplicativo, que a gente já aprendeu isso. Esse 5 corta. X ao quadrado igual a menos 2. Trocando a potência, x é igual a mais e menos raiz de menos 2. Ó, pessoal, raiz de número negativo. Isso não pode. Então, isso aqui não existe.
Então a solução aqui é vazia, não tem solução. Pessoal, e por que mais e menos 5 a gente tem que colocar? Porque, pessoal, quando a gente tem aqui x ao quadrado igual a 25, nós temos dois números que elevado ao quadrado dá 25. É o mais 5 ao quadrado que dá 25 e o menos 5 ao quadrado que dá igual a 25. Porque mesmo sendo negativo, mas como o expoente é par, o resultado fica positivo. Por isso que vai acompanhar. Sempre que a potência aqui for par, 2, 4, 8, 16, vai ter que acompanhar esse mais e esse menos. Porque sempre vai ter dois números que é elevado ao quadrado e vai dar igual a 25, que é o positivo e o negativo. Agora, se o expoente aqui for ímpar, x na terceira, x na quinta, aí não vai precisar desse mais e menos. Lembra, só vai precisar desse mais e menos quando esse expoente aqui for par. For ímpar, né? Nada. Desaparece. E aqui, como a gente fez a equação aqui, ó, foi o que aconteceu. A gente resolveu ele todinho e no final apareceu o número negativo. E esse número negativo ficou dentro de raiz. A gente já viu lá no 8º ano, né, nas questões dos conjuntos, que não existe ainda, né, dentro do conjunto R, um número que a sua raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta seja radicando negativo, né? Se o radicando aqui for negativo, o índice não pode ser par. Se o índice fosse ímpar, não ia ter problema nenhum, certo? Agora, essa questão aqui, a letra C, está lá na página 171, eu vou ler aqui para vocês, ó. Na página 171, tem um problema assim, ó. Observe o tapete de retalhos que Juliana fez para o seu quarto. Então tá aqui, ó. Para fazê-lo, Juliana costurou uns nos outros, os pedacinhos, né? Fez um tapete de retalho, igual aquela música. Retalho de tecido de formato quadrado, todos eles quadrados. Todo com as mesmas dimensões. Sabendo que o tapete ficou com 4.050 centímetros quadrados, como podemos calcular a medida do lado de cada retalho quadrado? Se considerarmos que a medida do lado de cada retalho é x, a área de cada retalho será medida desse lado ao quadrado, ou seja, x ao quadrado. Como o tapete é formado por 5 retalhos, 50 retalhos, de mesmas dimensões, e a área do tapete é 50 centímetros quadrados, então nossa área vai ser como, né? Só colocar como fosse aqui o tapete, ó. Ele pegou o tapete e retalhou todinho aqui, ó. Todo em quadradinho. Cada quadradinho desse é x ao quadrado. Então, como tem 50 retalhos quadrados, então 50 vezes x ao quadrado, 50 pedaços de x ao quadrado, menos 40, né, que falou, tudo isso aqui, vou botar aqui o igual aqui, botei aqui, vou botar aqui o igual. Esse retalho aqui é igual a quem? 4.050, certo? Se a gente olhar, estava menos, é porque eu já ajeitei para levar para o outro lado lá, para ficar mais rápido. Né? É com a radiação errada para o outro lado. Então isso aqui ficou a equação do segundo grau incompleta, certo? Ele quer saber o lado de cada quadrado dele. Se eu descobrir o valor de x, pronto, descobri o lado de cada quadradinho, né? De cada quadrado desses 50, vou descobrir o lado de um quadradinho, que todos são iguais. Então, pessoal, aqui só é dividir por 50, ó, resolvendo uma equação incompleta, certo? Olha lá que está faltando o termo B. Esse 50 com esse 50 a gente corta, que aqui vai dar igual a 81. 4.050 dividido por 50 vai dar 81. Lembrando agora, ó, x ao quadrado, a gente vai trocar por mais de quem? E menos raiz de 81. Somente x é igual a mais e menos 9. Mais e menos quem? 9. Raiz de 81 é 9. Ó, pessoal, outro caso importante. Quando a gente trabalha com números, que é a área, que são dimensões, então essas dimensões não podem ser negativas. Então o x aqui é igual a 9. O x igual a menos 9 não serve, não convém.
para esta situação. Então, cada lado vai medir 9 centímetros, certo? 9 centímetros. Então, cada quadradinho desse vai ter o quê? 81 centímetros de área. E cada lado, só o ladinho aqui, ó, 9. E aqui o quê? 9. Então, tá aí, ó. A gente pegou o problema. Ela falou que Juliana estava formando um tapete, né? Esse tapete era formado por retalhos, todos quadrados, certo? Então, ela disse que a gente calculasse qual a dimensão do lado de um desses retalhos. Como todos os retalhos são iguais, a gente chamou de x ao quadrado cada área. Como era 50 pedaços, então 50 vezes x ao quadrado é igual a 4050, que era a área total desse tapete. Formou uma equação incompleta e a gente vai resolver pela maneira que a gente já falou, certo? Vamos para o segundo caso. Continuando aí com a nossa resolução de uma equação do segundo grau incompleto, a gente viu o primeiro caso, que era faltando o termo B, e agora vamos ao segundo caso, que é faltando o termo C. Como eu disse a vocês, faltando lá o termo B, a gente usou a rateação, a operação inversa da potência, raiz. Aqui, como está faltando o termo B, o termo C, vou colocar aqui alguns exemplos, né? Esses dois exemplos aí para a gente, né, concluir a nossa questão aí de resolução do segundo grau incompleta. Então, gente, aí, ó, esse aqui, pessoal, a gente vai precisar lá de que? Fatoração, lá do 8º ano que a gente estudou, fator comum e evidência. Eu me lembro que eu disse lá no 8º ano, tinha 3 casos que a gente não podia esquecer. Fator comum, diferença de 2 quadrados e trinômio quadrado perfeito, né? Eu falei que é assim, ó, fator comum, diferença de 2 quadrados e trinômio quadrado perfeito. Esses 3 casos aqui ia acompanhar muita gente, certo? Nas séries a partir desde o 8º ano. Vocês vão precisar lá no primeiro, lá no segundo, no terceiro. Esses 3 casos são importantíssimos lá. Só o agrupamentozinho que de vez em quando aparece, mas isso aqui são os mais importantes, certo? Então, gente, vamos lá. Ó, nesse caso aqui, ó, nós temos um fator comum. Quem é o fator comum? X. A gente tira o fator comum e vai dividir cada tempo o fator comum. Ó. X ao quadrado fica x, 6x com x fica 6 igual a 0. Só que nós temos aqui, ó, um produto onde o resultado foi que 0. Quando eu tenho assim, a vezes b igual a 0, um produto de 2 fatores, onde o resultado é 0, ou esse a é 0, ou o b é 0, ou ambos são 0, certo? Só sei que para o produto dar 0, é preciso que um dos fatores seja 0, no mínimo, um dos fatores, certo? Se for os outros, todos os 8, também não tem problema. Então eu vou separar aqui em 2 operações, ó. Eu vou pegar esse x e dizer que é igual a 0, ó. X igual a 0 ou x mais 6 igual a 0, certo? Fiz 2 operações. Esse fator comum aqui, ou esse aqui é o primeiro fator, e esse aqui é o segundo fator, ó. Primeiro fator que é x, segundo fator que é x mais 6. Então, para isso aqui ser igual a 0, é preciso que esse x seja igual a 0, ou esse x mais 6 seja igual a 0. Então, já está feito, ó, x igual a 0. E vamos resolver isso, ó, x mais 6 igual a 0, x igual a menos 6. Então, quem é a solução aqui? 0 e menos 6. Vamos lá para outra questão, ó. Está aqui, menos 3x ao quadrado, menos 16x igual a 0. Quem é o fator comum? X e x. Ah, é só o x que é fator comum? Não. Se aqui fosse um 4, vou botar até um 4 para a gente ver. Só para a gente ver. Ó. Se eu botar um 4 aqui, então vai ter fator comum 4x, certo? Mas, vamos repetir aqui como estava lá. Então, o fator comum aqui é quem? X. E se você quiser tirar sempre o fator comum sendo só x, também não tem problema. Vai ficar até mais rápido. Então, quem é o fator comum aqui? X. Aí vai ficar, esse é o fator. Então, aqui vai ficar menos 3x
menos 16 igual a zero. Aqui era x ao quadrado, tirou um x, ficou menos 3x. Menos, tirou o x, ficou o quê? 16. Aí vamos lá. Esse x aqui é igual a zero, ou menos 3x menos 16 igual a zero. Certo? Transformamos em duas equações do primeiro grau. O primeiro fator igual a zero, o segundo fator. Então aqui já está resolvido, x igual a zero. E aqui, ó, menos 3x igual a 16. Divide tudo por menos 3, ó. Divide tudo por menos 3. Esse menos 3 com esse menos 3 cancela. E a resposta aqui é menos 16 terços. Mais por menos menos, esse menos vai ficar assim mais ou menos igualzinho com o sinal de fração. Então a solução aqui é quem? 0 e menos 16 terços. Pessoal, uma observaçãozinha que eu vou fazer aqui, certo? Lembrando, quando estiver faltando o termo B, as raízes são simétricas ou opostas, certo? Quando estiver faltando o termo B, mais 5 menos 5, menos 3 mais 3, mais 2 menos 2, menos 1 terço mais 1 terço. Toda vez que faltar o termo B, as raízes vão ser simétricas ou opostas. Não esqueça essa palavra, que tem problema lá na frente envolvendo isso. E quando estiver faltando o termo C, ó, faltando o termo C, uma das raízes obrigatoriamente é igual a zero. Ó. Você já sabe que uma das raízes é igual a zero. Certo? Um dos x, ó, um desses x aqui vai ser igual a quem? A zero. Então, se tiver faltando o termo B, raízes simétricas, uma mais e uma menos, opostas. Quando tiver faltando o termo C, uma raiz você já sabe, é igual a zero. Se tiver faltando o termo C, uma raiz você já tem certeza, é igual a zero. Vai encontrar outra, certo? Então, gente, esse processo aqui, né, que a gente vai ver agora, é um processo especial. Eu falei a vocês anteriormente que seria resolução de equações incompletas, faltando o termo B ou o termo C. Não, aqui é um caso especial. É quando essa equação é um trinômio quadrado perfeito, TQP, trinômio quadrado perfeito. Então, quando ele for um trinômio quadrado perfeito, nós também temos um atalho de resolução mais rápido. Lá na frente vocês vão ver a equação de segundo grau, vocês vão ver que é muito grande a sua resolução. Quando ela for completa, nós temos uma fórmula geral que resolve qualquer uma. Mas quando tiver essas particularidades, e quando ele for incompleta, faltando o termo B ou o termo C, ou for um trinômio quadrado perfeito, o caminho é mais rápido, você resolve com mais facilidade. Então, mas para isso você tem que perceber que a gente estudou o trinômio quadrado perfeito lá no 8º ano. O que é um trinômio quadrado perfeito? Ó, duas de seus números aqui tem que ter raiz. Quem é a raiz de x2? X. Coloca o sinal aqui do meio, ó, menos. Quem é a raiz de 9? 3. Tudo isso eleva ao quadrado, que dá igual a zero. Você fatorou. A gente aprendeu isso lá no 8º ano. Acha a raiz de x2, que é x. Acha a raiz de 9, que é 3. E se eu multiplicar essa raiz, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 3, 6 vezes x, 6x, tem que dar o termo do meio. Então é um trinômio, certo? Então quando for um trinômio, eu vou observar aqui, ó, x menos 3 igual a zero. Então qual é o número que é elevado ao quadrado que dá igual a zero? É só botar x menos 3 igual a zero, x igual a 3. Essa equação só vai ter um valor, x igual a 3. Mesma coisa aqui, ó, que é o trinômio, ó, x, que é a raiz de hoje, x menos, se aqui for mais, coloca mais, certo? Eu vou colocar aqui um mais. Quem é a raiz de 4? 2, igual a 0. Tá aí. Tudo isso aqui é elevado a quem? Ao quadrado. Então nós temos aqui um número que é elevado ao quadrado que dá igual a 0. Quem é esse número que é elevado ao quadrado dá igual a 0? 0. Então esse x mais 2 aqui, ele tem que ser igual a 0. X igual a quem? Menos 2. Então quem é a solução? X igual a menos 2. Então pessoal, quando é um trinômio quadrado perfeito, fica muito rápido a sua resolução, certo? Mas para isso você tem que perceber que é um trinômio quadrado perfeito, certo? Então quem é esse trinômio quadrado perfeito? Ó, estudou lá, a resolução é bem simples, certo? Então gente,
ficou essa atividade, ficou essa aula aí. E a gente vai fazer uma atividadezinha, vou dizer qual é a atividade que a gente vai fazer. É na página 176. Página 176. Certo? A questão do 1 ao 6, do 1 ao 8. Um ao 8. Pronto, você vai ler. Questão da página 176, questão do 1 ao 8, certo? Pessoal, qualquer dúvida, você pegue a aula, reprise, volte, olhe. Quando você for resolver a questão, você dê uma olhadazinha direitinho. Vou olhar na aula, vou revisar. Porque essas aulas são gravadas, tá aí. Eu posto aí no sistema da escola, né, na plataforma da escola, e fica lá, e você fica olhando, certo? Se a plataforma da escola fechar, ainda tem meu canal no YouTube que você dá uma olhadazinha, certo? Só é você olhar no YouTube aí, essa questãozinha do nossa atividade aí através desse canal. Valeu aí, obrigado. Até a próxima.